pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ciro Castro e a gente está conversando um pouco sobre o conhecimento da Bhagavad Gita. Estamos aqui falando agora, no nosso segundo vídeo, sobre o primeiro capítulo da Gita, que é a tristeza de Arjuna. Bem, vamos pegar um pouquinho antes o contexto dessa história, para a gente não pegar pensado de um lugar e não compreender muito bem o que está ocorrendo. Antes do início dessa batalha, que vai ter o diálogo, entre Krishna, que é o mestre, e seu discípulo, o príncipe guerreiro Arjuna, antes desse momento, existe todo um contexto histórico que a gente precisa compreender o porquê dessa guerra. Então o diálogo ele vai ocorrer neste campo de batalha, Kurukshetra, e a Gita em si começa aí. A Gita faz parte do Mahabharata, que é o grande épico já escrito pela humanidade, o grande épico dos Bharatas, dos indianos, daquela sociedade védica. No Mahabharata, que é atribuído a sua autoria ao sábio Vyasa, no Mahabharata existe esse diálogo muito rico que é conhecido como a Bhagavad Gita. Compreendido? Então é extraído esse diálogo do corpo desse texto maior, desse épico, que a gente analisa estes capítulos, certinho? Aqui vale lembrar que a gente está analisando sob a luz do Advaita Vedanta. E existem várias tradições indianas, a gente estuda essa, e o Advaita Vedanta tem como seu principal expoente Shankara, e eu estudei com a professora Glória Arieira, que é um grande expoente aqui brasileiro, tá bom? Então a gente está pegando este recorte para você não ter dúvidas, para você não se confundir. Bem, dito isso e voltando aqui para o nosso texto em questão, para o primeiro capítulo da Gita, que é conhecido como a tristeza de Arjuna, eles estão ali no campo de batalha Kurukshetra e Arjuna vê perfilados dois exércitos, o seu exército, os Pandavas, e logo ali à frente o exército dos Kauravas, que são seus primos, são primos em comum, tá? Primos irmãos, como se diz, que viviam no mesmo reino. Os Pandavas, gente, representados por Arjuna e seus irmãos, eles representam o Dharma, certo? Já os Kauravas representam o Adharma, e aqui eles são sim representados por Dhritarashtra e Duryodhana. São primos que nesse momento estão no momento de guerra, são então inimigos, certo? O Dharma você já sabe, o Dharma é o que deve ser feito, essa lei cósmica que dá a base, da liga, o substrato, o assoalho da convivência social, da convivência entre as pessoas, certo? Quando eu tenho uma atitude adármica, quer dizer que eu não tenho Dharma, quer dizer que eu estou indiferente a esta liga, eu estou tendo raciocínios mais egoístas, eu só penso em mim, e isso atrapalha sobremaneira a convivência entre as pessoas, o desenvolvimento social, certinho? O Dharma, na visão indiana, e aqui na Gita isso é muito reforçado, deve ser protegido pelos homens de boa fé, vamos dizer assim, O Dharma deve ser uma meta, deve ser algo que eu valorizo. Então, ter atitudes adármicas, muito provavelmente, só vai me trazer frutos ruins, ok? Então, os Pandavas já têm essa luz, a luz do Dharma. Bem, ocorre, como foi dito, que Pandavas e Kauravas são primos, eles são primos, príncipes herdeiros de um mesmo reino. Falando um pouquinho dos pais deles, neste reino haviam 3 irmãos, Dhritarashtra, Pandu e Vidura. O Dhritarashtra, que é o irmão mais velho, que é o primogênito, ele teria o direito ao reino, porém ele nasce cego e não vai poder herdar esse reino. Pandu, o irmão do meio, apesar de ter saúde fraca, ele governou este reino e prosperou nesse reino. Já Vidura não era um herdeiro legítimo, porque era filho de uma criada, mas ele ficou como ministro, ele ficou como conselheiro do reino. Bem, Pandu prosperou com o reino, desenvolveu o reino e muda-se com as suas 2 esposas para a floresta após esse momento, para ter uma vida mais em retiro.
No palácio fica o primogênito, Dhritarashtra, que secretamente é muito invejoso, começa a nutrir um ódio em relação à prosperidade do irmão. Ele não lida, ele é cego a isso também, né? Ele não lida bem com a felicidade do irmão. Ele tem uma atitude bastante egocêntrica e egoísta. Quando o seu irmão Pandu vai ao retiro na floresta, né, vai viver na floresta com as suas esposas e ali tem 5 filhos, isso só aumenta o desespero do primogênito, que também começa a nutrir família, desenvolver família, para no futuro herdar de alguma maneira o reino que ele acreditava ser seu, certinho? Então, ao migrar para a floresta com as suas 2 esposas, Kunti e Madri, Pandu tem 5 filhos, que também são filhos de Devas, ok? O primogênito é Yudhishthira, que é filho do Dharma. Ele tem essa chama, ele tem esse valor pelo Dharma. Ele realmente protege o que é certo, o que é verdadeiro. Já o segundo filho, Bhima, é muito forte, ele igual o Hanuman, ele é filho do vento, de Vayu, então ele é extremamente forte, é um grande guerreiro. O terceiro filho é o herói dessa história aqui, Arjuna. Arjuna, ele é filho de Indra e ele é o melhor entre esses irmãos, os Pandavas, conhecidos Pandavas. Os 2 últimos são Nakula e Sahadeva, que são filhos de Ashwins e eram sábios e calmos. Esses são os Pandavas, que são, né, quem representam os heróis dessa história, principalmente Arjuna, e eles ali são herdeiros de Pandu, que prosperou neste reino, causando a inveja, causando o ódio do primogênito de Dhritarashtra. Estão comigo ainda? Eu sei que é muito personagem, né? Mas rapidinho isso vai ficando fácil no seu ouvido aí. Bem, seguindo em frente, após a morte de seu pai, os Pandavas vão com a mãe Kunti de volta ao palácio. Veja bem, eles não sabiam da inveja e do ódio e dos problemas que o seu tio tinha em relação a ele. Então eles vão para lá, vão ser criados, né, vão ser acolhidos pelo invejoso tio e também pelos invejosos herdeiros e primos. E ali eles vivem um inferno na terra. O primo primogênito, filho de Dhritarashtra, tentou até matar os primos por várias vezes, né? Então realmente ali era uma situação complicada, porque eles ficavam num universo estranho, num universo no qual eles não sabiam muito bem qual eram as intenções do próprio tio, qual eram as intenções do próprio primo Duryodhana, que é o primogênito do tio, né? Então ali, após se casarem, né, os Pandas, após se casarem com a bela princesa Draupadi, é sugerido ao tio que ele dê uma terra, né? Dê uma terra para os primos, para os Pandavas, para os 5 prosperarem. O tio, mais uma vez, numa situação ardilosa, em uma artimanha, oferece aos Pandavas uma terra desértica, esquecida, que ninguém queria. Mesmo assim, Yudhishthira, já cansado de conviver ali naquela situação horrível, aceita o local, né, designado, meio a contragosto, mas aceita e ali, através de muita força, vontade e dedicação, prospera nessa terra, consegue até conquistar outros reinos e vira o imperador nessas terras, o que causa ódio, o que aumenta o ódio, aumenta a inveja do seu tio de Dhritarashtra. É um grande problema, uma grande situação que sempre que o tio invejoso e o seu filho Duryodhana querem cada vez mais enterrar os Pandavas e acabarem com os Pandavas para aí sim prosperarem unicamente neste reino, sempre através da força do Dharma, os Pandavas conseguem prosperar mesmo assim, né? Esse é o contexto. Estamos chegando no final do contexto para a gente começar o primeiro capítulo da Gita, que é a tristeza de Arjuna, onde começa realmente aqui a nossa história. Mas sem o contexto eu não chego lá. Ok, eles já estão casados, já estão prosperando lá naquela terra que era ruim,
E Duryodhana, que não consegue descansar, né, o seu coração em relação a isso, convence o pai a chamar os primos para um jogo de dados. Um jogo de dados viciado. Se você não sabe o que é dado viciado, é quando o dado só cai naquele número ali, né? Não tem como você ganhar. É um jogo é um jogo de cartas marcadas, certo? Existe um roubo ali. Bem, ali eles vão apostando, ali a noite vai passando, o dia vai passando, e eles vão se envolvendo naquele jogo, e mesmo o Yudhishthira, que é o primogênito, que é o que sempre acredita no Dharma, e às vezes fica cego pelo Dharma, porque ele é tão verdadeiro que ele não consegue acreditar que ele está sendo enganado. Então ele vai se envolvendo naquilo e vai perdendo tudo. Perde todo o reino que ele havia prosperado em apostas nesse jogo, e no último lance ele perde a possibilidade de ficar ali. Eles apostam tudo e quem perdesse teria que ficar 12 anos em exílio, distante ali do reino, sem ser reconhecido e só poder voltar no 13º ano. Os dados são jogados e os Pandavas perdem mais uma vez. Bem, aceitam o seu destino e lá vão os 5 com a esposa para o retiro. E lá ficam por 12 anos, sem ser reconhecido. No 13º ano, voltam ao reino para clamar, né, o que lhe é de direito. Né? Claro que Duryodhana não vai entregar, 12 anos depois, as terras, a nobreza e tudo mais para os primos. E ali a tensão aumenta, e ali uma guerra iminente começa a acontecer, começa a ter cheiro de guerra no ar. Isso fica tão forte que reis, que nobres da região fazem um conselho tentando, né, falar com Duryodhana sobre este problema, né, que deveria passar aos Pandavas o que lhe era de direito. Ele está irredutível, ele é muito forte em seus exércitos, ele tem muito aliado, então ele não quer saber de conversa, ele firma o pé e fala, isso é meu, eles que se lasquem para lá. Bem, dentre esses reis estava Krishna, que é primo dos Kauravas e dos Pandavas. Quando a guerra é iminente, né, a guerra vai chegar, realmente as tensões estão num nível que já não há outra solução, por isso o contexto, né, existe uma longa história antes do ponto da guerra. Bem, então ambas as partes procuram o auxílio de Krishna, Pandavas e Kauravas. E Krishna oferece apenas duas coisas. Ele, em pessoas sem armas, sem estar disposto a lutar, ou então todo o seu exército armado pronto para a luta. Os Pandavas, claro, escolhem Krishna, porque Krishna é um avatar, Krishna representa o Dharma. Já os Kauravas ficam felizes com o exército. Estão ali, né, muito cientes e têm certeza que vão dessa maneira ganhar a batalha e ali finalmente acabar com os primos e finalmente reinar em sossego, né, segundo a visão deles. Com essa inevitável guerra, a gente chega no ponto em que se inicia a Gita. Voltando ao começo da nossa história, Krishna e Arjuna estão ali, no campo de batalha, e Arjuna pede para Krishna, que é o seu cocheiro, que leve a carruagem de guerra, de batalha, ali para um ponto mais alto, no qual ele possa ver os dois exércitos. E ali uma tristeza profunda, né, toma conta do coração, da alma de Arjuna, porque apesar dele ser um grande guerreiro, um grande general, ele foi treinado a vida inteira para ser um grande guerreiro, ele está pronto para aquilo. Quando ele olha e percebe que o outro exército é um exército de parentes, amigos, professores, mestres, pessoas comuns que viveram, né, que fazem parte de toda a sua vida, ele
prosta, ele não consegue mais levantar o seu arco e não consegue mais ir para a guerra, que é uma guerra legítima, né, devido a todo esse contexto que eu acabei de apresentar para você. E aí ele vira-se para Krishna e quer ir embora, quer abandonar tudo aquilo na hora H. Neste momento começa o diálogo que é conhecido como Bhagavad Gita. No próximo vídeo a gente conversa agora sim falando sobre este diálogo. Agora que você já sabe todo o contexto, a gente pode falar sobre este diálogo e continuar conhecendo um pouco mais dessa bela canção, desse belo diálogo. Combinado? Eu sou o professor Ciro Castro, eu agradeço a companhia de vocês. Curtam o nosso canal, se inscrevam em nosso canal, que a gente vai aqui construindo toda a nossa história. Combinado? Namastê, agradeço a vocês, até a próxima.